Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, sentado mesmo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Bota aqui no Data Show para mim. Nós estamos desde o começo desse ano, desde o começo desse mês, com o entendimento de que de nada adianta nós querermos coisas além daquela que o Senhor já nos entregou. É muito importante o cristão ter essa visão do reino de Deus. Diga assim comigo: o reino de Deus não são coisas, somos nós. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus não está lá, nem acolá, em nem outro lugar, mas está em nós. Então é interessante eu e você compreender da palavra do Senhor. Como por exemplo, no GA, nós estamos desde o primeiro GA falando sobre João 15, sobre dar frutos. Falar sobre esse entendimento de que Cristo é a videira e nós somos o ramo. Então, se eu estou firmado numa goiabeira, qual vai ser o fruto que vai sair na ponta do meu ramo? Goiaba. Não tem como eu estar numa árvore que é de abacaxi e eu, por conta própria, sendo um galho, decidir dar melancia. Não encaixa, né? Não tem como, porque melancia é rasteiro, melancia não vai ficar. Isso você começa a desconfigurar o que o Senhor tem feito. Então nós estamos ministrando isso porque nós entendemos que a igreja do Senhor precisa compreender os dias que ela está passando. Nós poderíamos pregar de tantas outras formas, de várias maneiras, sabe? Isso não isenta o poder de Deus, pelo contrário, a palavra do Senhor diz que nós temos que ter conhecimento dele para experimentar do seu poder. Então, nós vivemos essa geração que precisa ter, digamos assim, quem entende a linguagem de computador, o F5 para resetar ao plano original. Porque de alguma forma nós nos perdemos. De alguma forma a gente é levado a um ambiente de questionar muito e fazer pouco. De alguma forma a gente entra num ambiente de justiça própria, onde a gente esquece que servir a Deus não é assim. E nisso muitas pessoas, muitos cristãos, homens e mulheres de Deus que têm essa essência da palavra, que têm esse chamado, que têm uma vida, digamos assim, de um encontro verdadeiramente com o Senhor, têm se perdido. Porque ela entra no ambiente do que ela acha, do que ela pensa e esquece o que a Bíblia diz. Diga assim comigo: a minha Bíblia é a palavra de Deus. Então não é a palavra do pastor, do padre, do bispo, do arcebispo. Não tem nada a ver com isso. É Deus falando. Então o cristão ele precisa compreender, ou seja, trazer como revelação na sua vida que tudo que acontece tem um propósito. E tem uma verdade em Deus para isso. Paulo, o homem que discipulou muito mais pessoas do que os próprios discípulos no Novo Testamento, escreveu bem mais livros do que ele, deixa isso dito muito claro. Olha lá o que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive, e esse viver que agora tenho, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga assim comigo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele não está dizendo que ele passou a ser, digamos assim, um outro sotaque. Ele começou a... Vou dar um exemplo para os irmãos assim. Vou dar um exemplo. Português, de repente ele aceitou Jesus, ele virou inglês. Não. Ele se tornou exatamente a pessoa que Deus chamou ele. Porém, diga assim, suas atitudes mudaram. Então, o caráter de Paulo foi preservado, mas a atitude dele mudou. Então, isso leva a crer que a conversão genuína em Cristo Jesus, Jesus não quer te desqualificar como pessoa. Pelo contrário, Ele quer te enaltecer no propósito dele. Quem crê nisso, diga amém. Por isso que Ele chama as pessoas. E tem as pessoas que são as escolhidas, como diz o versículo. Muitos são chamados e poucos. Por quê? Os escolhidos são aqueles que entenderam o seu chamado. E quando eu e você nos colocamos nesse lugar de cuidado, de verdade, de entendimento, de que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu entro num ambiente onde, por exemplo, assim, peraí, eu tenho que fazer e andar como Cristo quer que eu ande. Então por isso que esse mês, nas primeiras 3 palavras, nós ministramos lá, na ceia. Quem lembra disso? Eu até trouxe aqui para mim não esquecer. Nós ministramos como viver. Viver aonde? Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Se você não viu isso, irmão, pode entrar no YouTube, está lá as pregações, você vai ver. O cristão chamado, ele tem um chamado, ele tem algo dado por Deus, que é para ele viver em Cristo,
por Cristo e para Cristo. É uma sequência. Deus nos coloca no lugar não para ser, atrapalho. Pelo contrário, Deus nos coloca no lugar para ser canal. Quando eu fecho a porta daquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu acho que eu sou uma fonte que não seca. E aí eu quebro o processo natural de Deus. Porque Deus derrama sobre a minha vida para me derramar em outros. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, Deus derrama sobre você para você derramar sobre outro. Assim é hoje de Deus. Assim é a forma de Deus. Deus não trabalha com exclusividade, você está entendendo? O propósito de Deus, ele é aquele ambiente. Eu vou trazer o Lucas para esse lugar, porque eu sei que se o Lucas entender isso, a bênção vai se espalhar por toda em sua volta. Por isso que a palavra do Senhor fala que lá, Josué 24:15, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque existe uma palavra liberada. Existe uma palavra dita, então há um interesse sobre isso. Domingo passado, nós falamos sobre viver convicto do seu propósito, ou seja, daquilo que o Senhor me chamou. Então a gente estudou sobre a vida de Paulo, que foi um homem que passou por engano, Paulo foi abandonado, Paulo foi traído, Paulo foi um homem que teve ao seu redor ingratidão. Então, para que eu e você compreenda que nós vamos passar pelas mesmas coisas. Não quer dizer porque eu aceito a Jesus e eu estou isento, por exemplo, de traições. Não, pelo contrário. Elas virão. Jesus fala que no mundo tereis aflições. E o que são aflições, irmãos? Traições, enganos, ser passado para trás, ira, tudo aquilo que são as aflições desse mundo. Porque o pecado é isso. O pecado, ele é o quê? Ele prende as pessoas nesse lugar onde elas não evoluem. Elas vivem num ambiente de escuridão tal que elas não conseguem ver o agir de Deus em nada. E aí vem o quê? Vem a ingratidão, vem a murmuração, vem não validar aquilo que Deus fez. Porque se tem uma coisa que eu canso de dizer para a igreja sempre é o seguinte, faz assim comigo, ó. Só por isso nós éramos para ouvir uma canção como essa, como diz, que fico maravilhado, extasiado só de ouvir o teu nome. Nós deveríamos estar levantando as nossas mãos e dizer, Senhor, obrigado por isso, te louvo por isso, obrigado. Mas não, nós somos condicionados, parece que o nosso bem-estar tem que estar bem, para a gente conseguir adorar a Deus. Lembra, irmãos, a Bíblia fala de uns mártires na fé, homens e mulheres que se colocaram no lugar, que foram totalmente machucados, açoitados. Paulo então, eu acho que ele dizia assim, bate desse lado, agora desse lado, agora aqui. Tanta chicotada que esse homem levou, tantas coisas que ele passou. Mas a gente condiciona, a gente está bem com Deus, com o nosso, como é que se diz? O nosso ciclo de amizade, o nosso nível de envolvimento, a nossa zona de ação, ela tem que estar bem plena, para que a gente também esteja pleno. Só que a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz justamente o contrário, que eu tenho que estar o quê? Firme nas promessas do meu Senhor. Porque se eu estou firme na promessa do Senhor, meu amigo, pode cair de um lado, pode cair do outro, na frente, atrás, e eu continuo olhando para quem? Para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Então, para isso, a igreja precisa, parece que, voltar para esse lugar de fazer lembrar o papel dela. Porque, irmãos, se existe uma coisa que eu e você precisamos compreender, que o céu se posiciona para nos ver, é a revelação dos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus nessa manhã, levante a mão e diga assim, obrigado, Senhor. Então o céu, ele está esperando o teu posicionamento. Existe um levantar quando você se alinha ao propósito de Deus. E veja bem, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas eu estou dizendo que existe como. E aí, nós temos que trazer a palavra de Deus para dentro de nós. Porque se eu trago a palavra de Deus para dentro da minha vida, eu ando o quê? Calçado. Eu não ando mais, como a gente sempre fala, no achismo, na alma, no que eu penso, no que talvez seja. As coisas acontecem na minha vida, me machucam e me deixam, por exemplo, poderia me parar de várias formas. Mas eu entendo que tudo isso tem um para quê. Eu não entro no ambiente do questionamento, mas por que logo eu? Oh meu Deus, ó vida, ó céus. Eu entendo que o Senhor tem o controle de tudo. Quem crê nisso, diga amém.
E esse lugar, nós precisamos entender que Deus, quando nos chama através de seu Filho amado Jesus Cristo, Ele está querendo que eu e você entendamos um legado. Diga comigo assim, ó, um legado é deixado em pessoas, não para pessoas. O reino de Deus, irmão, não é estrutura. O reino de Deus não é estrutura, bote isso na sua cabeça. Não é a quantidade que atrai a presença de Deus, mas sim a qualidade. Entenda que o agir de Deus na vida de um servo do Senhor está alinhado com aquilo que ele está vivendo, não aquilo que ele está pregando. Billy Graham tem uma frase, eu falava isso com o pastor Elcio ontem, que ele disse aqui, ó, fale de Deus, fale do Senhor, se possível, quando necessário, abra a Bíblia. O que ele quer dizer? Que você tem que viver muito mais do que fala. E essa geração de hoje, ela está fazendo isso. Ela pega a Bíblia, só serve para os outros, para ela não. Então ela se enche de uma responsabilidade, de um lugar de juízo, onde, por exemplo, ela pode julgar, ela pode falar baseado naquilo que ela acha sobre a Bíblia. Então eu olho para a vida do fulano de tal, tadinho, ele não está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso. Mas e você? E você? Então quando eu entro nesse lugar de compreensão do que é o desenho de Deus para a nossa vida, existe um legado a ser passado. Irmãos, isso aqui é um segredo, que não é segredo, mas se torna segredo porque a gente esquece de ver. E parece que quando a gente acha, é a mesma alegria que vem da dracma. Lembra da mulher que achou a dracma? Ela ficou contente, chamou os amigos para festejar, porque ela estava perdida dentro dela mesma. E hoje, o que mais existe dentro das igrejas são pessoas perdidas delas mesmas. Irmãos, do altar, até quem está no estacionamento e quem está me vendo pelo YouTube. Pessoas que esqueceram de quem Deus é, esqueceram do milagre do Senhor, esqueceram que o Senhor é poderoso para fazer. Irmãos, o mesmo Deus que agiu ontem, age hoje e agirá amanhã também. Quem quer nisso, diga glória a Deus. Essa é a verdade. E quando a Bíblia fala, irmãos, sobre legado, ele está falando justamente sobre isso. De deixar em pessoas, de deixar, sabe, a marca de Cristo em pessoas. Aqui eu abro um parênteses, quando se fala de discipulado, irmão, você precisa entender que o discipulador verdadeiro, ele tem que conectar o discípulo a Jesus. A Jesus, não é a pessoa. Preste bem atenção nisso, porque um discipulador que quer que você pegue para você, está errado. Porque no primeiro vacilo que o teu discipulador tiver, o que acontece? Você vai esquecer do Senhor. Porque você depositou nele o quê? Uma confiança inigualável. E por isso que muitas pessoas se ferem. Porque elas esquecem que o Senhor é soberano. Que independente do que os homens façam, Deus sempre vai continuar sendo Deus. Ah, pastor, mas como assim? Paulo diz que nós temos que passar como de mim aprendestes. Exatamente. Mas tem situações que acontece o seguinte, ó, faz o que eu faço, mas não faz o que eu digo. Você acha que cola isso, sim ou não? Não. Então você precisa compreender que Deus vai colocar pessoas na sua vida que te espelham a Cristo, que fazem você crescer no Senhor. Não pessoas que querem compartilhar, ter um ouvido para dizer, pois é, você viu o que o outro fez? O que você acha do que o outro fez? Não, o discipulador é aquele que fala assim, ó, você está errado, você está fazendo bem errado, você está pensando bobagem, vai lá e te conserta e faz isso. Não é aquele que passa a mão na sua cabeça e diz assim, nossa querido, é verdade, né? Isso não é assim, não é assado. Então diga comigo assim, eu tenho um legado a ser passado. Abre comigo o Salmo 112, olha só que interessante, Salmo 112, versículo 1 e 2. Salmos 112, versículo 1 e 2, diz assim, ó, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos... Presta atenção. O legado, preste bem atenção que eu vou dizer para você. Pastor, mas eu nunca entendi assim. Pastor, eu não sou desse jeito porque eu não aprendi dessa forma. Irmão, você pode trazer para esse ambiente. Mas a partir do momento que você entende e aprende o que é certo, a responsabilidade é sua de mudar. Você não pode carregar o passado para o teu presente, não dá. O que é passado, é daqui para frente. E a palavra do Senhor deixa claro assim, ó, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos... Não fala em nenhum minuto de riqueza,
O homem tem uma tendência a deixar riqueza para os filhos, deixar herança, sabe, deixar bens materiais para os filhos. É errado isso? Não, a Bíblia também fala isso, que o bom homem deixa herança para os seus filhos. Isso é importante, mas não é o essencial. Não é o essencial. O essencial é você ter uma geração que conhece o Deus que você serve. Nós somos frutos de uma geração, vamos lá, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa é uma verdade, e esse é o tema da palavra nessa manhã. Diga assim comigo, é sobre legado. Preciso entender isso como cristão nesses dias, irmãos. O que eu carrego não é para mim apenas, é para a próxima geração. As minhas e as suas decisões, elas não interferem só na minha vida hoje. É isso que você precisa compreender. Hoje, se você é uma pessoa de dura serviço, não entenda que você está fazendo isso só para agora. Você está plantando e a sua geração vai colher dos seus frutos. Talvez hoje você é uma pessoa que tipo assim, pastor, mas eu não entendi assim. Pronto, sai daqui com essa certeza e essa convicção. Não vou mais fazer mais. Porque é sobre legado a vida do cristão na terra, irmãos. Jesus deixou claro isso. Irmãos, Jesus deixou tão claro isso que ele sentou com os discípulos e começou a ensinar tudo o que ia acontecer, e a gente esquece disso. Se nós fôssemos cristãos que pegássemos a palavra do Senhor e começasse a dizer assim, não, eu vou praticar, ou pelo menos eu vou tentar, porque ninguém consegue na perfeição praticar. Por isso que existe a misericórdia do Senhor, por isso que existe a graça. Mas um coração disposto a fazer, ele atrai a presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá em João 4 que ele procura verdadeiros o quê? Que o adorem em espírito e em... Então é um entendimento que Deus espera que eu e você tenhamos, de nos posicionar nesse lugar e dizer assim, Senhor, eu quero viver isso. Ah, mas eu fiz errado, não interessa, Senhor, mas eu continuo, eu quero ir até o final. Preste atenção a algo que eu quero dizer para você nessa manhã. O que eu quero ministrar e eu estou ministrando é que você precisa entender que você chegou até aqui por um legado de alguém. Você é fruto de oração de alguém. Você é fruto de alguma palavra profetizada. Você é fruto de um mover espiritual que talvez na sua geração não foi, mas na passada foi. Irmãos, o som é o seguinte, ele sai de um lugar até encontrar outro ponto, daí ele reverbera. Então a palavra de Deus lançada, ela é assim, você lança ela, em algum momento ela encontra repouso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Talvez você é um fruto que alguém na sua geração profetizou que você seria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando que é sobre legado? Assim é o agir de Deus. Tanto prova que Cristo veio para isso, para dar continuidade ao propósito de Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá em João, por favor, no capítulo 13, no versículo 35. Olha só, irmãos. Deus deixou, através de Jesus, diga assim comigo, Jesus deixou muitos legados. Mas eu vou falar de 3. O primeiro dele está lá em João 13, versículo 35. Olha o que diz, irmãos. Nisto, olha Jesus falando, tá? Não era Pedro, não era Paulo, não era, é Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus, se tiverdes amor uns aos... A palavra ela precisa ser feita mímica para os irmãos entender que isso é um legado de Jesus na terra. Eu e você só somos conhecidos diante de Deus se nós praticarmos o que Ele ensina. Não adianta você ser uma pessoa boa, sabe aquelas pessoas que dizem assim, só falta aceitar Jesus? Não adianta você ser uma pessoa querida, que ajuda todo mundo, que tem um... Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas se você não ama, a palavra está ali clara, uns aos outros, você não é conhecido dele. Você não é discípulo do Senhor. Aquele fulano de tal eu não amo, eu não gosto dele. Mas aí você ama quem gosta de ti? A palavra do Senhor diz que graça tem isso. Que graça tem você amar quem ama você? Onde é que você vai experimentar daquilo que você recebeu? Qual é o legado que você está passando para a sua geração? Que é bom só amar quem ama a gente. É isso que você está plantando. Quando você decide não perdoar, por exemplo, você fica com esse coração cheio de pedra ruim, porque nós somos ruins sem Jesus.
Quando você entra nesse lugar de não achar, sabe o que você está fazendo? Você está continuando uma plantação. Uma plantação de que a tua geração vai ser a mesma. De lá a acolá vai ter alguém que vai ser diferente. E vai dizer assim, não, eu não quero isso. Aí você vai ver que essa pessoa é errada. Fulano de tal é errado porque pensa desse jeito. Mas por que não? Porque todo mundo foi assim. Tá, mas talvez ele entregou de fato a sua vida ao único Salvador que é Cristo Jesus. Então eu e você precisamos compreender que nós temos que dar continuidade ao quê? A um legado. Porque você foi chamado. Paulo diz assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então um dos legados que evidencia o cristianismo, irmãos, escuta o que eu estou falando para você. O que evidencia Cristo na sua vida não é o falar em línguas. Isso faz parte. O que evidencia o agir de Deus na tua vida não tem nada a ver com os dons. O que evidencia verdadeiramente o que você tem do Senhor é amar uns aos outros. E não é amar só o de fora, é o de dentro de casa, que é o mais difícil às vezes. Porque o de dentro de casa conhece quem a gente é, não é verdade? Sabe quem nós somos. Conhece as nossas falhas, conhece os nossos defeitos, onde a gente não consegue esconder nada. E é justamente isso. Deus é tão bom que a célula familiar é exatamente, eu creio assim, a expressão do céu na terra. Por isso que eu creio na família, por isso que eu creio no agir de Deus, eu creio na formação do homem e mulher, eu creio Deus colocando como princípio o homem sendo atraído pela mulher e a mulher sendo atraída pelo homem. Isso é demônio, é pecado que a gente tem vivido nesses dias. Isso é o diabo ganhando espaço dentro do coração das pessoas porque não se sujeita à palavra de Deus. Não tem no seu coração a verdade, traz isso como se fosse brincadeira. Acha que não vai valer. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra do Senhor fala. Quem crê nisso, diga amém. Então não adianta, mas eu sou servo de Deus, mas você não ama o teu vizinho, que foi lá, juntou um cocô de cachorro, jogou pro teu lado, tu espraguejou ele. Eu amo o meu Senhor. O cara fecha na frente, não paga a indenização do teu carro, tu vai no advogado e manda processar esse sem vergonha. Vai ter que pagar até a 5ª, 7ª, 8ª geração. Bota nos tataravetos que vão nascer ainda. Taca ali processo em cima das coisas, porque é um direito meu. Será, irmãos? Não estou dizendo que você não deve, não estou dizendo que crente tem que ser bobo, besta, entendeu? Não é isso. Agora, qualquer coisa, dá uma tapa, vira outra, tá tudo certo. Não, calma. Vê se o cara é grandão também, porque vai dar uma... desmaia. Trazendo para cá, irmãos. Entenda o que eu estou querendo dizer nessa manhã. Um legado do Senhor, eu tenho essa obrigação de passar. Eu tenho que amar uns aos outros. Volta ali o versículo, por favor. Nisto, volta ali, 35, por favor. Isso. Nisto conhecerão todos que são os meus, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, preste atenção aqui, ó. Amar não é lamber não, tá? Amar não é não. Amar não é dizer assim, eu amo tanto a Priscila e ela erra, diz assim, eu continuo amando ela desse jeito. Continua, não. E vice-versa. A Bíblia diz que o Senhor corrige, disciplina o filho a quem? Ama. Amor é disciplina, irmãos. Amor é firmeza. Amor é dar destino. Amor é chamar na chincha e dizer assim, você está errado. Você está fazendo errado isso, você está criando isso. Isso é amor, irmão. O que é fora disso, sabe o que é? Enrolação, encheção de linguiça. Eu não quero ter dor de cabeça. Não tem agora, mas daqui na frente você vai ver o que é. Mas tadinho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmãos. Tem 3 demônios hoje nessa geração. Nada a ver. Tô de boa e não dá nada. 3 demônios. Tá entendendo? Você vai falar assim, não, tô de boa. Mas como tá de boa? Não, tô de boa. Rapaz, tu vai fazer o quê? Rapaz, fica tranquilo, não dá nada não. Cara, você está fazendo, a Bíblia diz assim, pastor, nada a ver o que você está falando. Nada a ver o que você está falando. Mas você não, a Bíblia diz que você tem que sair da roda dos escarnecedores. Não, mas nada a ver, pastor, nada a ver. Paulo se fez de louco para ganhar o louco, então eu estou aqui, fumando um beck também, porque eu tenho que fazer parte da galera.
Entenda, irmãos, o que eu estou querendo dizer, pelo amor de Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. E nós precisamos voltar, diga assim comigo, eu preciso voltar à essência que o Senhor quer. Abre comigo também em João capítulo 14, olha só um livro a mais na frente, versículo 27. Olha só isso aqui, o que diz a palavra do Senhor. Você pode ler no versículo 1, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Mas no 27 ele diz assim, deixo-vos o quê? A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se... Olha aqui para mim, igreja. Deixa eu dizer uma coisa e você grava isso no seu coração em nome de Jesus. Grava isso. Existiu um lugar de plena paz na terra, que foi o Éden. De lá até a volta de Jesus, diga assim comigo, o pau come no lombo. Eu não tenho paz. Eu queria ter paz para resolver os problemas. Eu não tenho um dia de paz, irmãos. Jesus não teve um dia de paz. Você vai querer ser melhor do que Jesus? Não, eu preciso, pastor, porque eu vivo. Tá, mas aí que está o negócio. Bota a cabeça no lugar e sai desse ambiente de autocomiseração e entra no lugar de responsabilidade e vê o que é a sua culpa. Talvez você não tenha paz hoje, por exemplo, na vida financeira, porque você não se ajusta. Porque você não procura ajuda. Você não quer conselho, você faz. Não pode ver um cartão de crédito e a palavra 12 vezes. Tudo é parcelinha aí. Pedalinho. Entenda bem. A paz que o Senhor gera no nosso coração, um legado dele, não é como o mundo dá. O mundo diz que ter paz é ter dinheiro no bolso. O mundo deixa claro que você é pelo que ganha, pelo que tem. Essa não é a paz do céu. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Entenda e entre em lugar de responsabilidade. Diga assim, peraí, eu estou vivendo o melhor que Deus tem para mim? Por que não? Eu tenho isso para resolver. Eu dei um exemplo sobre finança. Mas talvez dentro do seu casamento você não tenha um dia de paz porque você não procura ajuda. Não senta e diga assim, fala aí o que você acha de mim. Nós casamos, pois é, agora nós vamos ficar até o final, vamos se ajeitar. Não, mas é porque ela é desse jeito, ele é desse jeito. Não interessa, o que Deus uniu não separa o homem. A gente quando casa pensando que vai ser feliz, já entra errado. Você casa para fazer o outro feliz, é diferente. Há uns 21 meses atrás, aí, por exemplo, eu ministrei o casamento do Alisson e da Camila, e eu disse assim, irmãos, existe um casamento bom e existe um grande casamento. Tem muita gente que tem 50 anos de casado. Nossa, eu e meu velho, nós nunca brigamos. O meu velho e eu sempre concordamos com tudo. Mas adoro imagem. Deus não é o centro. Cristo não é o alicerce. Não ora junto, não busca Deus junto. Não vive o pleno de Deus junto. Isso é um bom casamento. Agora o grande casamento tem milagres. Jesus estava num grande casamento. Ele transformou água em vinho. Não é qualquer casamento que o Senhor está. É aquele que Ele é adorado. Por isso existe um bom casamento. Eu concordo. Sabe, muitos anos na minha vida eu sempre vi meus avós, todo mundo, antes de conhecer Jesus, meu avô e minha avó tinham um bom casamento. Eu creio que o Senhor levou salvo meu avô. E eu vou encontrar com ele no seio de Abraão. Ou na glória, né? Como diz o outro. Se eu for primeiro, Jesus diz assim, não, deu para ti, vem cá. Aí os outros continuam o legado, eu vou ali ver meu avô. Que eu sei que ele está lá, em nome de Jesus, eu creio. Mas eu via meu avô e minha avó um bom casamento. Quantos anos vocês viveram juntos, vó? 46 anos. Mas o meu avô não queria saber de Jesus. Você está entendendo? Essa é a verdade. Nos últimos dias, eu creio que ele entregou a vida para o Senhor Jesus. Fruto esse, que hoje está aqui minha avózinha me abençoando e louvando. E todo mês ela liga assim, tem que entregar meu dízimo, hein? Está aqui, louvando ao Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, paz, irmãos, não tem a ver com o que você tem.
Ah, minha conta está boa, está tudo certo. Tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. Tem gente que vive um ambiente miserável, que não tem dinheiro, sabe, dia assim. Não, eu tenho que, não dá com a família, não consegue comer um X fora do dia, irmão. Não, nós temos que economizar. E aí os meninos crescem tudo frustrado. Aí gera casa com outra pessoa, tudo frustrado. Uma geração que morre e vai morrer, está lá debaixo do colchão, lá 200, 300, 500 mil reais lá guardado. Tem moeda do tempo ainda de Pedro Alves Cabral ainda. Porque não bota no banco que tem medo de botar lá e roubar. Isso é falta de conhecimento, irmão. Diga assim para a pessoa do seu lado: a paz que o mundo dá não é a mesma que o Senhor dá. Nós temos que entender que Ele está ali deixando claro: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bota o versículo primeiro, por favor, obreira Sara. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em... Diga assim comigo: paz tem 3 pilares. Diga assim comigo: paz tem 3 pilares. Diga assim: entregar. Faz assim com o dedo bem alto: entregar, confiar e descansar. Você está entendendo, irmão? Eu tenho paz. Mas e aí, você entregou o seu filho? Não, mas é engraçado, para você ter salvação, alguém teve que entregar o dele, né? Está entendendo o que eu quero dizer nessa manhã, irmão, em nome de Jesus? Existe um legado. Eu preciso passar isso para gerações. Quem está perto de mim precisa beber disso. Ou eu entreguei minha vida para Jesus, ou eu entreguei minha vida para Genésio. Você tem que entender que alguma coisa você fez. Você precisa entender que esse lugar de responsabilidade está na sua mão. É você que decide isso. Se eu entreguei minha vida para Jesus, então eu tenho que viver como Ele quer que eu viva. Terceiro ponto. Abre comigo, por favor, também em João, só que no capítulo 10, do versículo 27 ao 29. Do 27 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Diga assim comigo: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Diga para a pessoa do seu lado assim: um legado de Jesus é segurança de quem Ele é. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos, nessa manhã? É amor. Você quer, pastor, mas eu acho que eu não estou amando. Então, você não entendeu o legado que Jesus te entregou. Segundo ponto, paz. Eu não tenho uma paz, pastor. Eu achava que paz era para ter... Não. Paz é outra história. Paz é entender que o Senhor te protege em meio às circunstâncias. E continua a vida. E agora, terceiro, é ter a convicção de quem prometeu é fiel para cumprir. Quantos têm certeza que o Senhor Jesus está voltando? E que daqui a poucos dias virá a notícia de que um povo desapareceu. Lembra dessa música? Um dia vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito unido que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o agir do Senhor? É assim que Deus faz. Essa segurança de ter a convicção de quem o Senhor é para nós. Olha, não pode vir presidente, pode vir qualquer outra coisa, mas não pode tirar o nosso coração de quem Ele é. Irmãos, entenda isso. A única chance que você tem na vida, a única chance que eu e você temos na vida, a única chance e possibilidade é amar o Senhor sobre todas as coisas.
E aí você experimenta exatamente de tudo isso e muito mais. Eu só estou salientando 3 pontos. Mas você pode passar o dia todo vendo o legado de Jesus na vida daquele que se entende como filho. Aqui diz de segurança, irmão. Hoje, um dos maiores investimentos na vida cotidiana de um empresário, de uma situação adversa, é investir em segurança. É entender que, tipo assim, alguém vai vir tomar o meu. Não. E ainda mais nesses dias agora que está sendo apologia isso. Mas diga comigo assim, ó. O Senhor disse que se eu estiver nas suas mãos, Ele me protegerá. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Entenda, irmãos. Entenda isso nessa manhã em nome de Jesus. Você tem um legado. Cristo não andou nessa terra para gerar herança para você. Entenda isso. O Senhor nunca prometeu bens, riquezas. Ele disse que você experimentaria do melhor da terra. É diferente. Agora, o que Ele prometeu foi vida eterna em nome de Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Vem cá, grupo de louvor. Aleluia. O Senhor está aqui nessa manhã. Feche os seus olhos. Não ligue para quem está do seu lado. Pelo menos tenha 1 minuto e pense em você. Pense no que foi ministrado. Se de repente a pessoa do seu lado está angustiada, talvez essa pessoa, sabe, está entendendo outras coisas e você já entendeu o que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos, para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.